Muito bem, então voltando para o nosso segundo vídeo, a segunda parte da nossa aula sobre o filósofo alemão Martin Heidegger, uma introdução simples, né, para aqueles iniciantes, e que eu atiro do livro Heidegger Urgente, Introdução ao Novo Pensar, do professor Oswaldo Giacoia Júnior, da Unicamp, aqui de Campinas, para aqueles que tiverem interesse. Bem, continuando então, naquele mesmo método, eu leio o texto meu, e à medida que eu achar necessário algum comentário, eu pauso e digo. Então, só no primeiro momento, naquela primeira aula, a gente viu a questão que havia sido esquecida e que o Heidegger vai colocar isso novamente para nós. Ele diz que para isso funcionar bem é necessário termos sobriedade, a serenidade, uma autorreflexão do que acontece em nós, no mundo que está à nossa volta. A partir daí conseguiremos retomar bem essa questão. Então agora eu dou continuidade à leitura. Linguagem e o caminho do novo pensar. Isto é, o homem que é formador de mundo só é capaz disso devido ter em si a linguagem. Esta é então a morada do ser. No homem é na linguagem e na poesia que o ser se manifesta frutuosamente. Esse pedaço é tirado do Frei Raniero Cantalamessa. É por ela, a linguagem, que o homem habita no mundo e é capaz de dizer dele. Heidegger leva esta linguagem aos seus extremos, isto é, articula os pensamentos, e estes são manifestados na linguagem. Pensar e poeta são duas modalidades de dispor o pensamento a serviço da linguagem, duas maneiras habituais, poieticamente, a linguagem. Citação do livro na página 46. Heidegger considera ainda que não estamos dentro da real questão do pensamento. Em outras palavras, parece que ele está a dizer que ainda não estamos pensando de um modo correto, tendo em vista que ainda não habitamos a essência da linguagem, que é a poesia, nesta que o ser se manifesta evidente. É a que chamamos aqui clareira do ser. Quando vimos que Heidegger se esforça um poetar filosofar, devemos ter que ambos não são de modo algum distintos entre si, mas todavia um é complemento do outro. Um está para o outro, a serviço do pensar. Devemos dispor ambos a técnica do pensar, que deve atuar contra, isto é, ganhar autonomia frente ao agir e o operar. Isso é, a linguagem como morada do ser, linguagem aqui no sentido de que nós conseguimos pensar, e à medida que nós articulamos pensamentos, temos nossos raciocínios, nós conseguimos dizer disso. Então, de maneira que nós vamos estar caminhando junto com a poesia que nada mais é do que dizer uma realidade, e assim também é a filosofia. São Tomás de Aquino tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: o que tem em comum o poeta e o filósofo é que ambos têm a ver com o admirar. Porém, para admirar é necessário que nós lutemos, ganhemos autonomia frente ao agir e ao operar, que é aquilo que a gente via na aula passada. Será que nós estamos sendo agentes ou agidos da tecnologia?
É necessário parar e pensar. É necessário usar a linguagem para isso. Né? Continuando. Então, agora nós vamos entrar na questão do ser e tempo, conceitos e temas. A principal característica de ser e tempo está no convite a uma ontologia fundamental, proposta por Heidegger. Esta se trata de uma desconstrução da metafísica. Deve-se, através de uma fenomenologia hermenêutica, resgatar as estruturas fundamentais do ser aí, que ao longo da metafísica tradicional muitos se esqueceram. Essas estruturas, atribuindo juízos sobre elas. Então, o primeiro passo aí, a característica do ser e tempo vai ser a ontologia fundamental. Nessa ontologia, nessa ciência que busca pelo ser, nessa busca pelo ser ente fundamental, ou seja, lá como os pré-socráticos lá atrás, na Grécia Antiga, buscar aquilo que aparece, shine, é deixar, e aí nós hoje através da linguagem, da poesia, que é a clareira do ser, que é onde o ser se manifesta frutuosamente, deixar aquilo ser o que é. Me lembra bem um pedaço de um dos cantos do Guardador de Rebanhos, do Fernando Pessoa, que fala: o rio da minha aldeia não me leva a pensar em nada. Quem está ao pé do rio da minha aldeia está só ao pé do rio da minha aldeia. Então, essa ontologia fundamental é isso, você silenciar diante do fenômeno que se manifesta, né? Deixar a coisa ser. Isso através de uma fenomenologia hermenêutica, isto é, o fenômeno que se apresenta para nós, que se dá agora, dá ao ser. Através disso, desse fenômeno, nós vamos entrar numa hermenêutica, isso é, numa interpretação desse fenômeno. Porém, essa interpretação tem que ser de um modo, digamos assim, cauteloso, que eu não vá dizer a coisa, determinar esta coisa. Então, isso vem a ser então, a junção da ontologia fundamental, que é a grande característica do ser e tempo, essa busca pelas coisas na raiz da própria coisa, e também a fenomenologia hermenêutica, que é deixar o fenômeno ser e interpretar aquilo de maneira a não limitarmos simplesmente naquilo que se dá, porque ele pode se dar de diversas formas diferentes, da forma que quiser. E ser e tempo representa na contemporaneidade a obra que vai mais a fundo na busca pelo ser. Este, que toda a história da filosofia foi utilizado de um modo exacerbado. Porém, o modo como foi usado o fez que caísse no esquecimento. E até mesmo uma determinação. E segundo Heidegger, o ser é o conceito mais universal, mais indefinível e o mais evidente por si mesmo. Isso é, aqui entra então que o Heidegger coloca uma destruição da metafísica, uma desconstrução da metafísica. Não é um destruir da forma como nós entendemos, de derrubar tudo, mas eu diria que é um reinterpretar, você buscar ali nas bases da metafísica isso que nós esquecemos. Porque quando nós colocamos o ser como um conceito particular, como algo definido e como algo evidente e acabado, nós esquecemos essa questão. Ela vai ficando para trás. Por exemplo, eu penso que isso caiba bem como exemplo, não sei. Mas quando eu percebo que esta minha camiseta que eu estou usando é cinza, quando eu tenho esse primeiro contato, opa, é cinza. Eu não vou ficar toda vez que eu a ver, da mesma forma foi hoje, quando eu a tirei do armário, opa, é cinza.
Entendem? E foi feito mais ou menos isso com o ser. Nós determinamos em algo e a partir de então esquecemos. Porém, temos que sempre ter a consciência que o ser, ele é o conceito mais universal, mais indefinido e mais evidente por si mesmo. Ele sempre se evidencia nas coisas. Digamos assim, talvez penso que isso dá a entender, ao menos para mim, que nós sempre podemos vê-lo, mas quando dizemos acaba tudo isso. O filósofo acredita que toda a tradição filosófica caiu na aporia pelo sentido do ser, devido não ter colocado adequadamente a questão, para que o problema, pelo sentido do ser, reside não meramente na resposta, mas consiste em saber estruturar adequadamente a questão. Esta vai ser a primeira grande meta para interpretar em ser e tempo. Então, a gente vai ver que o Heidegger ele não vai ele não vai ficar correndo atrás de respostas para o que vem a ser o ser. Ele vai ficar correndo atrás da questão, ele vai tentar estruturar a questão. É o modo como nós hoje vamos então fazer para deixar esse ser aí, né? Então ele vai focar mais na questão do que na própria resposta. Visto tudo isso, Heidegger, ainda em Ser e Tempo, passa a interpretar o tempo como um possível horizonte para a compreensão do ser, isto é, o ser que está imerso no tempo. A partir disso, ele vai interpretar o tempo originário que cada um de nós como presença, temos em nós mesmos. E isso a partir do tempo vulgar, que é a linha histórica na qual cada um está ali imerso. Né? Então, esses dois tempos, o tempo vulgar e o tempo originário, que cada ser tem. E para esta compreensão, deve-se voltar para a meditação filosófica sobre o ser. E não apenas o ser dos entes, como ele se apresenta, mas se trata de ir mais a fundo, isto é, buscar o ser enquanto tal. E para isso, como já vimos, é necessário destruir as bases em que se consolida a metafísica tradicional, para que nós, de novo, possamos ter estas experiências originárias. Bem, então, eu fecho aqui essa primeira parte da nossa aula, que consiste, a primeira parte que já é a segunda, que já estamos no segundo vídeo, que é onde ele vai colocar o grande problema, que é o esquecimento da questão do ser. E no próximo vídeo eu já vou tentar trazer, então, a solução para isso. Que solução que é essa? Que seria uma estruturação adequada para a questão que a gente colocou nesses dois vídeos. Então, em breve já publicarei outro vídeo e na medida que surgir dúvidas, meu e-mail estará embaixo do vídeo. Deixem seus comentários, qualquer coisa, e na medida do possível vou buscando respondê-los.